Júnior Barranquilla 1, Palmeiras 1, um empate bastante frustrante na primeira rodada da Libertadores e uma estratégia, no mínimo, discutível para uma temporada tão grande como a desse ano. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Antes de começar o vídeo, como sempre, peço que vocês se inscrevam no canal, comentem, deem um hype, compartilhem a live, o vídeo, né? Ajudem o canal a crescer. Eu já peço desculpa de antemão pela demora em postar esse pós-jogo. Eu não consegui assistir o jogo ontem, aqui já era 2h30 da manhã quando começou o jogo. E eu demorei muito para conseguir assistir ele gravado hoje, então esperava ter feito isso de manhã, não consegui. Achei que ele ia passar na GE TV, mas era só narração, então quando eu acordei tive que correr atrás do jogo gravado para poder assistir e gravar o pós-jogo. Só consegui fazer isso agora, então peço desculpa pela demora. Daqui 1 mês e meio eu tô de volta e aí eu vou conseguir postar os vídeos logo depois do jogo, então eu peço sempre que vocês tenham um pouquinho de paciência nesse período. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o jogo, né? Palmeiras empata com o Júnior Barranquilla nessa primeira rodada da Libertadores, 1-1, um resultado que, assim, do ponto de vista genérico, né, se a gente fosse falar de Libertadores de forma geral, sem saber quais são os dois times, a gente provavelmente falaria de um bom resultado, um empate fora de casa, uma situação bastante confortável, né, porque se você empata fora de casa e ganha em casa, você com certeza vai se classificar em primeiro lugar no grupo, muito dificilmente isso não vai acontecer. Se você consegue uma ou duas vitórias fora de casa, você praticamente garante a melhor pontuação geral. Então, assim, não é nem de longe um resultado desastroso. Mas quando a gente vai olhar para o aspecto específico do jogo, né, o Palmeiras, esse Palmeiras, né, o Júnior Barranquilla, que é um time humilde, né, para dizer o mínimo, é um time ok, quarto colocado, se eu não me engano, no Campeonato Nacional. É, a gente começa a entender que, do ponto de vista do resultado, ainda no resultado, né, o resultado não é tão bom quanto a gente poderia esperar. O Palmeiras, nos últimos bons anos, inclusive com o Abel, a marca, não é uma das principais marcas positivas do Abel, é conquistar grandes resultados na Libertadores desde o começo da sua passagem, com grandes temporadas, grandes temporadas mesmo na fase de grupos da Libertadores, né, conseguindo quase sempre a melhor campanha. Então, assim, do ponto de vista do resultado em si, já não é um grande resultado. E do ponto de vista da temporada, esse resultado ele pode implicar que o Palmeiras tenha que levar a sério uma rodada a mais na fase de grupos do que se tivesse vencido hoje. Lá na última rodada, você tendo ganhado esse jogo, ganhando jogos em casa, você poderia jogar com um time misto, quiçá até um sub-20, sem colocar em risco a primeira colocação do grupo. Então, de saída, esse empate, né, junto com possíveis outros resultados não de 100%, podem levar o Palmeiras a ter uma rodada a mais de preocupação na fase de grupos. Né? Não acho que absolutamente coloque em risco. Não é isso que eu estou falando. Estou querendo dizer que vencer ontem seria um passo para o Palmeiras ter uma data a menos nesse primeiro momento da temporada, algo que numa temporada desse tamanho é extremamente importante. A gente praticamente ganhou uma data com a Copa do Brasil, nosso sorteio que foi muito benéfico a nós, e seria muito interessante ganhar uma data também na fase de grupo da Libertadores, né? Porque a gente sabe que assim, seria uma tragédia não classificar, acho que ninguém imagina o Palmeiras não classificando, ninguém imagina o Palmeiras não classificando em primeiro, né? Contudo, quero dizer que uma vitória ontem poderia garantir a última, às vezes até as duas últimas rodadas do grupo, poder jogar com time misto, eventualmente até a última com time sub-20, que não importaria, né? Então, nesse sentido, já me faz... não é que me faz mal, algo do tipo, mas me coloca uma pulga atrás da orelha e acho um resultado ruim nesse sentido, né? É importante colocar esse contexto, né? Pra gente não simplesmente falar um resultado ruim. Agora, a estratégia para esse confronto, para mim, ela é absolutamente equivocada, né? E pode até parecer contraditório com o que eu falei agora, porque eu acho um absurdo o Palmeiras jogar esse jogo com um time titular da forma como foi, um time que está sendo repetido à exaustão. A gente tem visto os jogadores cansados. O Arias estava cansado no jogo contra o Bahia. Né? Ontem, mais uma vez, um jogador extremamente cansado. Claro, Arias não joga contra o Corinthians, então faz sentido a escalação do Arias especificamente, né? Vai descansar contra o Corinthians, pode voltar só no próximo jogo da Libertadores, ou eventualmente nem naquele, pode descansar também para voltar só no Brasileirão lá no outro fim de semana. Então o Arias faz todo sentido ser escalado, absolutamente. Agora, eu não consigo imaginar, né, primeiro, né, de saída,
O meio de campo, né, que a gente escalou ontem pela 50ª vez, é um meio campo associativo, de pouca intensidade, de pouca marcação. Para jogar fora de casa uma Libertadores, faz sentido, fora de contexto, faz sentido esse meio de campo? A gente vai precisar entender isso melhor, porque o jogo que a gente perdeu de virada no Campeonato Brasileiro não foi contra um São Paulo, contra o Corinthians, contra o Bahia, contra o Fluminense. A gente perdeu o jogo contra o time justamente que colocou mais intensidade, mais correria, mais jogadores físicos e jovens para jogar no segundo tempo contra o Palmeiras, que foi o Vasco no primeiro jogo do Renato Gaúcho, né? Ontem, mais uma vez, é evidente, né, a diferença física dos dois times. Nem tem muito o que dizer taticamente, tá? Eu não vou pautar muito esse vídeo pela questão tática, porque taticamente é o que eu vinha falando desde os últimos jogos. Pontuo daqui a pouco, mas não vou focar tanto nisso, tá? Agora, a estratégia para mim ela é muito equivocada, né? Então, o Palmeiras ele vai enfrentar um Júnior Barranquilla numa competição muito distinta de um Brasileirão. Quando você joga o Brasileiro, você tem uma série de fatores acontecendo em cada jogo. A gente pega um Fluminense que hoje está na disputa pelo título, mas quando a gente pega um Fluminense, é um Fluminense olhando para a final do Carioca. A gente vai enfrentar times que vão ter outros compromissos, outras ideias, jogadores expulsos, jogadores pendurados, jogadores sendo poupados, né? Então o Brasileirão ele é muito contextual, ele é um campeonato a longo prazo. Você pode aqui e ali abrir mão de uma partida e muitas vezes quando você pega um time como o Palmeiras, ainda mais quando você não tem a perspectiva de título, às vezes é o jogo para você abrir mão, já que você não conta com pontos contra o Palmeiras, por exemplo, né? Ou contra o Flamengo. Então, é um outro contexto. Quando você vai jogar Libertadores, não existe jogo simples, do ponto de vista físico, da intensidade, da vontade. Os caras entram e vão dar tudo, vão dar porrada, vão correr como eles nunca correram na vida. E ontem isso ficou evidente. O Júnior Barranquilla parecia um time que não jogava há 6 meses e o Palmeiras tinha jogado na terça. Essa era a sensação que dava. Intensidade era algo que não tinha no time do Palmeiras e que sobrava no time do Júnior Barranquilla, que individualmente é um time incomparável do Palmeiras, né? Se a gente for falar de qualidade individual, era obrigação do Palmeiras ganhar lá e aqui e fazer isso com os 3 times do grupo, né? Então, assim, de saída, talvez a gente precise pensar se esse meio-campo que é fantástico de Marlon e Andréas, eu não vou citar Maurício, que para mim, infelizmente, é um jogador que não deu certo no Palmeiras, fui a favor da contratação, acho um bom jogador, mas acho que não vai funcionar, principalmente com os jogadores que ele tem ao redor dele, é mais um jogador de transição, mais parecido com o Veiga, né? Já venho falando há algum tempo que eu testaria o Felipe Anderson de 10 no lugar do Maurício e dava um pouco de banco para o Maurício, né? Contudo, Andréas e Marlon como duplas de volante para jogar fora de casa, numa Libertadores, com essa intensidade física, com essa necessidade de acerto da marcação individual, né? Um time que tem muito isso, tem se tornado misto, né? É muito importante essa mudança do Abel, né, para uma marcação mais mista, mas ainda tendo muitas perseguições individuais. A tendência é que a gente sofra com esse meio de campo pela intensidade, né? Ou no mínimo, mesmo ganhando, a intensidade imposta por esse tipo de jogo exaurir esses jogadores numa temporada de praticamente 12 meses, começando em janeiro, terminando em dezembro. Então, eu não sei o quanto é relevante a estratégia de forma específica e de forma geral. Esses jogadores vinham jogando repetidamente já vários jogos, né? E para mim era óbvio que o Abel Ferreira entraria com um time misto, né? E aí a questão é, cadê o elenco do Palmeiras? A gente gastou 2 bilhões, mais de 2 bilhões nos últimos 2 anos e alguns meses desse ano, né? Pra gente ter que jogar simplesmente todos os jogos com o time principal, a gente não conseguiria disputar contra um Júnior de Barranquilla com Emiliano Martinez e Evangelista? Ao meu ver, não, tá? A questão é, e aqui também parece que eu estou me contradizendo, mas a questão é, se você contratou esses jogadores, se você manteve eles no elenco, você precisa usar, né? Ah, mas o Emiliano Martinez não dá conta de jogar contra o Júnior Barranquilla, então vende, né? Porque aí se você não consegue usar o Emiliano Martinez, você está pagando salário para quê? Certo? Agora, o elenco ele precisa começar a ser rodado. E a gente vai rodar quando o elenco? Contra o Corinthians, no Brasileirão? A gente vai rodar na próxima rodada da Libertadores, depois de ter empatado a primeira?
Como fica? A gente vai rodar com certeza esse elenco numa Copa do Brasil. Absolutamente, ganhamos essa data. Mas não é o suficiente. A gente vai ter essa dupla de volante jogando o jogo inteiro quantas vezes seguidas? E aí eu pergunto, cadê o Pacheco? Cadê o Larson? Se a gente não pode confiar no Emiliano Martinez e no Evangelista para começar a jogar 90 minutos do jogo, a gente tem que contar com a base. Né? O Arthur, que é o nosso terceiro lateral esquerdo, teve que sair cansado com câimbras no jogo passado e nesse jogo jogou só 45 minutos. O Kelvin entrou bem, é importante dizer, eu critico muito o Kelvin aqui, mas ele entrou bem, não foi mal jogando pela esquerda, foi bem, inclusive, ofensivamente, no momento que o Palmeiras precisava de volume ofensivo, mas como que a gente vai jogar contra o Corinthians? Se o Arthur claramente não consegue jogar 90 minutos, vai dar para jogar contra o Corinthians com o Kelvin? Né? Então, aqui se impõe uma questão muito importante. O Palmeiras tem elenco, mas o Abel não parece estar seguro para utilizar esse elenco, para rodar esse elenco. Né? O Palmeiras tem conseguido resultados, fato. Eu venho falando muito tempo aqui, acho que do ponto de vista da competitividade, esse time mudou muito dos últimos 2 anos para esse. Do ponto de vista anímico, esse time mudou muito dos 2 anos para esse, mas eu venho falando há algum tempo. A performance não é a desejada. E não é porque empatou ontem, né? Eu continuo falando, o Palmeiras tem evoluído sim, eu tenho tido a maior boa vontade aqui com o trabalho do Abel nesse ano, eu acho que é importante a gente se juntar e ir juntos para uma temporada de sucesso, eu espero, né? Então, o Palmeiras tem sim evoluído desde o começo do ano, mas ainda é uma evolução muito sutil. Um trabalho de 6 anos, com um investimento de 2 bilhões, precisaria ter mais evolução nesse primeiro momento do ano. E não só evolução tática com o time titular, mas evolução no desenvolvimento do elenco. Porque quando o Abel Ferreira ele vai jogar contra o Bahia e ele coloca o time titular, e antes do Bahia você tem uma sequência de jogos com esse time titular. E o Bahia, como a gente conversou, uma pequena final nesse primeiro momento do Brasileirão, né? A gente tem várias pequenas finais no Brasileirão, né? Ao meu ver, né, não importa se é quinta rodada, se é 35ª, tem jogos que são imprescindíveis num campeonato de pontos corridos. E aí você vai jogar contra o Júnior Barranquilla, num jogo que historicamente o Palmeiras tem facilidade, e você não consegue rodar o elenco, isso mostra que o elenco talvez não esteja na mão do técnico, e isso me assusta. Quando eu não consegui assistir o jogo de ontem, estava muito cansado, mas eu estava acordado quando saiu a escalação. E quando eu olhei a escalação, eu fiquei abismado. Eu juro que eu não acreditei que ele de novo repetiria num jogo tão intenso Marlon e Andréas e todo o time titular, né? Isso me preocupa bastante. Então, ontem me parece que era óbvio, você pode entrar com o Giai, mas talvez entrar com 3 zagueiros para você não ter o Arthur, você poder poupar o Arthur para um jogo contra o Corinthians, você jogar com o Fux, dar minutagem para ele, você talvez não jogar com Emiliano e Evangelista, mas você pode jogar com Emiliano e Larson no primeiro tempo, e depois você colocar o Pacheco e o Evangelista, você pode misturar os reservas com a base para você ter um time cascudo e com intensidade. Agora, você precisa ter o elenco na mão. E a impressão que eu venho tendo é que o Abel tem conquistado. Eu já venho falando isso várias vezes, né, em vários vídeos. O Abel tem conquistado os resultados muito pela questão individual desse time, né? Então o Palmeiras vem decidindo na individualidade. Ontem, mais uma vez, o gol vai sair de uma casquinha que cai para o Sousa e entra no gol, não de uma jogada criada. Os últimos jogos têm sim mostrado evolução, como eu falei, mas no fundo, o Palmeiras tem decidido os jogos na individualidade. E o Abel parece não estar seguro de mexer nesse time, mesmo com alguns jogadores claramente precisando de banco, como o Maurício, antes como o Piquerez, que só foi sair com a lesão, porque me parece que ele não está confiante no sistema tático e não está confiante nas peças do elenco. Ontem era um jogo absolutamente para o Sousa começar jogando. Vem mostrando resultado, Sousa. E a gente precisa descansar jogadores como o Flaco, como o Alan, que claramente está cansado, né? Então, isso, para mim, acende um pequeno sinal de alerta, tá? Eu fiquei muito assustado quando eu vi a escalação, mais uma vez, não imaginava que ele iria com o time titular, e acho que isso dá alguns sinais, e o primeiro dele é que o Abel não tem o elenco na mão nesse momento da temporada, e isso me assusta um pouco. A segunda questão é que não só ele não tem o elenco no sentido de saber exatamente como usar cada peça, e de como movimentar esse elenco sem perder a estrutura do time titular, mas também me parece que ele não confia em algumas peças. O Fux cada vez joga menos. O Emiliano Martinez absolutamente sumiu. A base, que eu sempre venho falando aqui que o Abel tem
ele é covarde no uso da base, né? Talvez seja muito dura essa palavra, mas no sentido que ele demora demais sempre para usar a base. O Abel tem Larsson e Pacheco na base, que são dois jogadores extremamente interessantes, e a gente tem o Emiliano no titular, e nenhum dos três joga, né? Então, ele não confia no jogador que ele contratou, ele não tem coragem de usar a base no nível que ele tem que usar, né? Ele vai usar só o Arthur quando já não tem mais Piquerez e não tem mais Jefté. Todas essas questões do elenco, né, elas para mim acendem um pequeno sinal de alerta, né? Porque assim, a gente soma a todos esses sinais do jogo de ontem, e eu posso estar fazendo uma tempestade num copo d'água, porque é só o primeiro jogo, mas, né, entendam o contexto, né? É um jogo pré-derby, é um jogo pós uma pequena final de Brasileirão, é um jogo, do ponto de vista do embate individual, absolutamente acessível, inclusive para o time reserva do Palmeiras, ou deveria ser ao menos, né? Então, existe um motivo para o Abel pegar um time cansado e repeti-lo antes de um derby, tá? Então, eu não acho que é uma tempestade em copo d'água, pode ser que seja, não acho que seja, mas para mim, nesse contexto, é significativo a decisão dele de mais uma vez repetir o time. Para mim, né? Resumindo, essa decisão se dá pela desconfiança do elenco em relação a peças do elenco, a falta de coragem, não tem uma palavra melhor, talvez seja muito duro, mas não vem uma palavra melhor, em usar jogadores da base como Larsson e Pacheco, que quando foram colocados deram resultado. Mesma coisa o Arthur, não é um jogador perfeito, não é um fenômeno, mas oferece tanto quanto Piquerez e Jefté quando jogam, né? E além de tudo isso, a falta talvez de ter o elenco na mão do ponto de vista tático, algo que o Abel tinha muito bem no começo, né, na sua no primeiro momento da sua passagem, algo que a gente sempre comentou muito sobre o Abel Ferreira, era como o Palmeiras tirava uma peça e vinha outra, e o time continuava jogando da mesma forma, né? Isso em 20, em 21 e 22, mesmo em 23, com toda a oscilação, o Palmeiras perdia um jogador, colocava outro, e o time não sentia. Isso me parece que tem é, caído, né? Caído por terra. Então, me preocupa, eu sei que é só um primeiro sinal disso, mas me preocupa, porque é uma temporada, mais uma vez, de 12 meses, e talvez o ponto mais decisivo para a gente, lá no final da temporada, ter um resultado relevante ou não, é chegar com perna. Porque se a gente só consegue ter resultados com jogadas individuais e com a intensidade no máximo do time titular, hoje, como a gente vai chegar lá no final da temporada, numa final de Libertadores, numa final de Copa do Brasil, numa sequência final de Brasileirão, tendo perna para jogar em alta intensidade, para resolver na individualidade e para ser campeão num time totalmente desgastado. Então, mais uma vez, me preocupa, e além de tudo isso, a gente tem um pós-Copa do Mundo em que a gente pode perder Alan, a gente pode perder Flaco, a gente pode perder o próprio Maurício, que para mim precisa de banco, mas hoje é um jogador no elenco que, se perder, vai precisar de recomposição. A gente pode perder o próprio Giai, né? Muita gente subestima o Giai no time. Ontem fez uma partida razoável, né? Mais ou menos, mas é um jogador importante para esse elenco do Palmeiras. Perder o Giai seria ir mais uma vez ao mercado buscar um lateral direito. Então, assim, me preocupa, tá? Não necessariamente pelo que foi apresentado, um gramado ruim, um jogo de muita intensidade do Júnior Barranquilla e de muita capacidade tática, um time que jogou com 3 zagueiros, marcou muito bem o Palmeiras, conseguiu um pênalti no erro do Maurício no começo do jogo, que complica o jogo. Então, do ponto de vista do jogo, né, assistindo o jogo, não me preocupa especificamente. Libertadores é isso, são jogos difíceis, de muita intensidade, de muita disputa, de gramados ruins, de temperaturas às vezes muito alta, às vezes numa altitude muito elevada, não foi o caso ontem, mas um gramado muito ruim, né? O jogo do São Paulo na Sul-Americana com uma ventania do cacete, né? Então, essas coisas acontecem na Libertadores, e não é isso que me preocupa, não é o jogo em si, mas são os sinais de tudo aquilo que eu falei, que envolvem essa partida, que me acendem um sinal de alerta para uma temporada tão grande. Sinto que eu já me repeti demais no vídeo, né? Já estamos chegando em 20 minutos. Vou mostrar rapidinho o campinho para apontar algumas questões, para a gente ficar atento para os próximos jogos, mas queria focar mais nisso, porque o jogo em si, como eu falei, ele oferece pouco em relação àquilo que a gente vem discutindo taticamente do Palmeiras nessa temporada até aqui. Bom, quando a gente olha para o campinho, a primeira coisa que a gente vê é um time do Júnior que fez duas coisas que costumam incomodar
bastante o time do Palmeiras. Primeiro, né, uma linha de três bastante baixa, o Palmeiras tem dificuldades, isso o Palmeiras do Abel desde o começo, a gente lembra lá atrás contra o CRB na Copa do Brasil, a primeira grande queda do Abel Ferreira, né? Um time que abaixou as linhas, o Palmeiras não conseguiu furar e tomou gol de contra-ataque. E ontem, mais uma vez, o Carlos Miguel salva uma bola lá no final do jogo. Depois tem um segundo contra-ataque, que o jogador sai mais uma vez, né, na bola ali cruzada, na bola. Não na bola cruzada, né? Na bola que ele poderia finalizar de forma cruzada ali mais uma vez. Então o Palmeiras vai sofrer contra o Júnior Barranquilla em contra-ataque. E além disso, o grande movimento do Júnior Barranquilla no meio de campo, né? Ocupação do meio de campo com dois, três jogadores e com mais dois jogadores que vão flutuar nesse meio campo. Um no meio campo defensivo e um no meio campo ofensivo, né? O Kevin Pérez tendo mais liberdade, claro que vindo mais da esquerda, mas tendo liberdade, e o 22 deles fazendo essa função muito parecida com a que o Marlon faz, né, de organizar o time, de voltar para organizar, de também seguir um pouco mais para frente, mas você vê que a ocupação do meio de campo do Júnior Barranquilla, ela é relevante, né, que o Gutierrez um pouco menos, que sejam mais os dois jogadores aqui, mas você vê que vários jogadores vão se associar com esses jogadores do meio de campo e vão ocupar esse meio de campo, que no Palmeiras é primordialmente ocupado por dois jogadores, né? Então, você vê que é um time que leu o Palmeiras, ao meu ver. Claro, eu não acompanho o Júnior Barranquilla, pode ser que eles joguem assim todos os jogos e não tenham lido o Palmeiras. Mas no fundo, quem hoje assiste o Palmeiras sabe que se você colocar uma linha de três, né, e já necessariamente colocá-la um pouco mais baixa e dar suporte defensivo para esse time, e se você povoar o meio de campo, você vai colocar esse time do Palmeiras em ar puros, né? E foi isso que o Barranquilla fez. Somado a isso, ele lateraliza dois jogadores para ocupar, né, as costas de Arthur e Giai, principalmente as costas do Arthur. Né, isso me parece muito claro no jogo. O técnico do Barranquilla sabia que era um jogador sub-20 do Palmeiras e coloca para explorar as costas desse jogador. Você vai ter, inclusive, né, comentar pontualmente o escanteio curto que o Palmeiras cobra, que dá um contra-ataque. Aquilo é ridículo, tá? Um time que em 6 anos de trabalho não pode abrir mão de um escanteio com um cobrador como o Andréas Pereira para fazer um escanteio curto, não ensaiado, que vai te gerar um contra-ataque. Isso é coisa de primeiro ou segundo jogo do trabalho, não de 6 anos de trabalho. Isso para mim é irritante, né? Eu imagino que não seja instrução do Abel Ferreira, não faz sentido que seja, mas o time não pode achar razoável você abrir mão de um escanteio para dar um contra-ataque como deu, né? Então é absurdo, né? Mas enfim. Então o Júnior Barranquilla vai fazer isso, e isso aqui para mim é um ponto importante de ser analisado, porque a tendência, e por isso eu falo sempre que sem performance resultado não se sustenta, porque a gente não joga sozinho, né? Então a tendência é que, se o Palmeiras não começar a evoluir um pouco mais rápido, né, e não começar a deixar de depender só do individual dos jogadores, a tendência é que esse time do Palmeiras seja cada vez mais mapeado, né, e cada vez mais difícil de conquistar resultados. Contra o Bahia, já foi na vontade e na camisa que a gente conseguiu o resultado, não foi na bola. Eu quero ver como vai ser contra o Corinthians, mas a sensação que eu tenho é que esse time contra o Corinthians vai sofrer, não mais por questões táticas, né? O Corinthians acabou de demitir o Dorival, vai ter o Diniz para começar um trabalho que eu acho uma escolha totalmente esdrúxula do Corinthians, né? Eu gosto do Diniz, mas se acho que tem um time que não daria certo é o próprio Corinthians. Contudo, o Palmeiras vai extremamente desgastado para enfrentar o Corinthians. Quem é o time que vai enfrentar? É o mesmo? Mais uma vez, quantos jogos seguidos, quantas vezes na passagem do Abel Ferreira no Palmeiras a gente viu tantas vezes o time ser tão repetido? A gente inclusive reclamava que ele não repetia time e que isso era difícil de. Por isso era difícil de ter um modelo de jogo, né? Agora ele tá repetindo demais, né? E que time chega para enfrentar o Corinthians, né? Por outro lado, o Palmeiras, já com uma ideia de jogo muito mais, acho que, organizada desde o começo do ano, né? Hoje, muito clara a ideia de jogo do Palmeiras. Uma linha de 4, com os laterais um pouco mais atrasados do que foram ano passado, algo que eu vinha pedindo, e acho que isso ajudou muito a organizar defensivamente o time. Ainda acho que o Giai sobe demais, acho que não precisaria, você poderia segurar mais o Giai e dar mais liberdade ao Alan, que de fato está em uma fase. Até pediram para falar um pouco do Alan. Infelizmente, acho que eu tinha outras coisas mais interessantes para falar nesse vídeo, mas com certeza, ou por bem ou por mal, vou falar do Alan no derby, né, no fim de semana.
A gente tem a dupla de volantes que com a bola no pé, ao meu ver, é a melhor do Brasil com uma certa folga, ainda mais agora que o Flamengo perde o Jorginho, mas você vê que eles povoando o meio de campo, se associando, o Flaco voltando para receber essa bola, o próprio Maurício não estando ali no meio nesse jogo, né, tendo que voltar para ajudar a marcação, porque o Arthur sofreu bastante com os jogadores do Barranquilla, mas mesmo assim se associando com esse meio de campo, fazendo muito mal, mas estando lá para isso, né? E aí você tem, claro, o Arias e o Alan, que são jogadores que, por jogarem com a perna trocada, tendem a centralizar, né? Então, o Palmeiras tem uma ideia de jogo muito clara, precisa evoluir, e aí o último ponto que eu falo aqui, o Palmeiras tem se organizado, teve um jogo controlado, de certa forma, contra o Barranquilla, ainda que tenha tomado o primeiro gol tão cedo, né? Com todas essas questões que eu falei num ponto do vídeo, é difícil, é um jogo não é simples. Palmeiras tinha que se impor pela individualidade, pela grana, sim, mas futebol não é preto no branco, né? Não é pagar mais que você ganha. Então, o Palmeiras teve um jogo, não acho que foi um jogo um lixo totalmente, acho que um jogo nota 6, nota 5,5, 6,5, né? Em que mais uma vez a gente vê, né, essas mudanças de fato serem efetivas, então os sinais já não parecem mais ser sinais, parecem ser realidade. O Palmeiras coloca mais a bola no chão, não vive mais de chutão, tem se associado mais pelo meio, tem povoado o meio de campo, tudo isso me parece hoje uma verdade, não mais um sinal. Contudo, a gente ainda não consegue transformar essa realidade numa realidade que a gente também consegue construir jogadas, chances claras de gol. O Palmeiras ontem viveu de chute de fora da área e de uma casquinha do Flaco para o Sousa. Bom, gente, por hoje é isso. Eu nem esperava fazer um vídeo tão grande, mas eu acho que era importante a gente pontuar essas questões, que são, como eu sempre falo, né, as análises aqui elas são após todos os jogos, então eu sempre tento trazer algo novo para a gente, não necessariamente para ser algo que vai se concretizar, mas para ser algo que a gente fique atento, né, nos próximos jogos, para entender para onde esse time vai, quais são os pontos fracos, quais são os sinais de alerta, que acho que ontem muito claro, os sinais que eu apontei aqui no vídeo são sinais de alerta que a gente precisa entender. O Abel vai precisar repensar a utilização do elenco, a rodagem do elenco para a temporada. O Análise Verdão fez um texto muito bom no Twitter, que eu inclusive repostei justamente sobre esse ponto, né? Concordo 100% com o texto deles. É algo que me traz uma pulga atrás da orelha, mas óbvio, não é porque foi um empate, que é terra arrasada, que nada funciona, que não tem evolução, que a temporada está perdida, né? Tem sinais para a gente analisar, para a gente acender a luz de alerta, mas, né? Não foi um lixo de jogo, não foi um jogo totalmente absurdo. Mesmo com o time cansado, houve organização, houve controle do jogo. Falta muita coisa, mas já andamos um certo caminho. E eu vejo vocês no final de semana para falar sobre o derby.